Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Relatividade Geral e é uma história sobre mecânica celestial, Urbain Le Verrier, curvatura gravitacional, a singularidade do buraco negro e atualização de teorias. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. Espere por episódios novos no início da semana. E dê uma olhada na campanha no Apoia-se. Ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Se está conseguindo dormir melhor. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir, com menos tensão. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Não precisamos de pressa agora. Podemos prestar atenção nessa ação simples. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. Segure um pouco. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, soprando sem força, mas com insistência. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos da sua face, do seu pescoço, dos seus ombros. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca.
Relaxe suas costas, seus braços, suas mãos. Sinta a textura da sua coberta. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe suas pernas, seus pés, seus dedos e continue respirando lentamente, no ritmo que for mais confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Relatividade geral. Teve um astrônomo francês que conseguiu postular a existência de Netuno antes que telescópios vissem o planeta. Ele calculou a existência de um planeta que era, até então, invisível aos olhos. Ele se chamava Urbain Le Verrier. Ele estudava mecânica celestial e trabalhava no Observatório de Paris, lá no século XIX. Existem perturbações na órbita de Urano e Le Verrier calculou a matemática de Newton e Leibniz com as leis da mecânica de Newton e Kepler, a existência de um outro grande corpo. Calculou seu peso, sua localização. Enviou uma carta com coordenadas para um colega em Berlim. A confirmação foi feita no mesmo dia. Bem, mesma noite. Um grande momento de triunfo da ciência do século XIX. Mas Le Verrier também calculou a órbita de um planeta que não existe. Postulou com os dados da órbita de Mercúrio que tinha algo errado, faltando. Ele achou que seria um outro planeta, Vulcano. Mas era apenas o limite da matemática da mecânica clássica, incapaz de lidar com a totalidade e exatidão de forças que curvam o espaço-tempo. Uma explicação para o periélio anômalo de Mercúrio, que não era explicada por Vênus. E, no entanto, existe. Então, era necessário um novo postulado. Le Verrier achou que seria um planeta escondido. Mas era um problema nas bases da teoria sobre os movimentos da física. Nunca acharam o
planeta entre Mercúrio e Vênus. Esse planeta inexistente no nosso sistema solar existe em algum lugar, em algumas boas histórias da ficção científica. Vulcano ganhou lugar de destaque em histórias humanas, mesmo que não tenha lugar no atual sistema planetário local. A relatividade restrita de Einstein nasceu da necessidade de atualizar as leis da dinâmica, acompanhar os passos modernos do eletromagnetismo, as correções da relatividade são indispensáveis para calcular velocidade em relação à velocidade da luz. Um cálculo bem restrito e necessário, pois mesmo com o avanço de telescópios, era impossível ver o planeta postulado por Le Verrier. Não havia um planeta Vulcano responsável pelo periélio anômalo de Mercúrio. Então, a realidade, se apresentando com sua brutalidade habitual, exigiu a adaptação e atualização de teorias fundamentais, de cálculos de movimento, da dinâmica, uma nova física einsteiniana. Mas a relatividade especial é restrita a tudo que não envolve gravidade. A relatividade geral, por sua vez, pode ser considerada uma teoria geométrica da gravitação, nossa melhor descrição da gravitação na física atual. As leis da mecânica clássica permitem um cálculo mais simples sobre movimento, um cálculo muito útil no dia a dia e que serviu bem por alguns séculos. Foi nossa melhor ferramenta para estudar dinâmica. Até hoje, em escolas, longe e perto, crianças aprendem física com as leis de Newton, calculam equações antigas para descrever movimentos simples e complexos, um pouco incorretamente. Como Le Verrier, procurando um planeta inexistente, mesmo com cálculos perfeitos. Se a confirmação da existência de Netuno foi uma grande conquista, o que dizer da inexistência de Vulcano? A mesma matemática, perturbada pela massa do Sol, que lembra, eu te contei outro dia, o Sol contém mais de 99% da massa total do sistema.
absurdo, impressionante, fantástico, fato. Depois de tantos anos, considerando as aplicações da relatividade restrita, era preciso considerar como a relatividade poderia ser aplicada a sistemas mais complexos. Como entender campos que dobram, que curvam, uma descrição unificada da gravidade como uma propriedade geométrica do espaço e do tempo. Do espaço-tempo. Ainda hoje, mais de 100 anos desde a publicação do artigo sobre a relatividade, vira volta e meia, temos novos experimentos que confirmam a teoria da relatividade geral. Pense numa boa teoria, simples, apoiada em dados, de ampla aplicação. Uma das nossas melhores, com certeza. Mas sabemos que existe parte da realidade que ela não explica, um local de falha, a singularidade do buraco negro, um ponto no centro da massa gravitacional, onde a relatividade geral falha, onde os cálculos acusam um resultado absurdo, a singularidade, não como uma impossibilidade metafísica, mas como uma falha descritiva da nossa matemática. Isso sem falar em gatos em caixas, em teorias quânticas. História para outra hora. Até agora, a relatividade geral e a mecânica quântica não foram amalgamadas com sucesso. Existe algo ainda a ser descoberto, a ser raciocinado. Alguma teoria mais completa e capaz. Alguma interpretação válida e consistente da gravitação quântica. Quem sabe, uma teoria melhor e mais simples, sendo ruminada por alguma grande mente em desenvolvimento ainda. Aprendendo relatividade de Galileu, de Newton, de Einstein, de tantos e tantas outros. E principalmente da realidade que nos cerca. Olhar o mundo e descrevê-lo. Relatividade geral. Teve um astrônomo francês que conseguiu postular a existência de Netuno.
antes que telescópios vissem o planeta. Ele calculou a existência de um planeta que era, até então, invisível aos olhos. Ele se chamava Urbain Le Verrier. Estudava mecânica celestial e trabalhava no Observatório de Paris, lá no século XIX. Veja, existem perturbações na órbita de Urano. Le Verrier calculou com a matemática de Newton e Leibniz, com as leis da mecânica, de Newton e Kepler, a existência de um outro grande corpo. Ele calculou sua massa, sua localização, enviou uma carta com coordenadas para um colega em Berlim. A confirmação foi feita no mesmo dia que a carta chegou. Bem, na mesma noite, um grande momento de triunfo da ciência do século XIX. Mas Le Verrier também calculou a órbita de um planeta que não existe. Postulou, com os dados da órbita de Mercúrio, que tinha algo errado, algo faltando. Ele achou que seria um outro planeta, um vulcano, mas era apenas o limite da matemática, da mecânica clássica, incapaz de lidar com a totalidade e com a exatidão de forças que curvam o espaço-tempo. Uma explicação para o periélio anômalo de Mercúrio, que não era explicada por Vênus. E, no entanto, existe. Então, era necessário um novo postulado. Le Verrier achou que seria um planeta escondido, mas era um problema nas bases da teoria sobre os movimentos da física. Nunca acharam o planeta entre Mercúrio e Vênus. Esse planeta inexistente no nosso sistema solar existe em algum lugar, em algumas boas histórias da ficção científica. O vulcano ganhou lugar de destaque em histórias humanas, mesmo que não tenha lugar no atual sistema planetário local. A relatividade restrita de Einstein nasceu da necessidade de atualizar as leis da dinâmica, acompanhar os passos modernos do eletromagnetismo. As correções da relatividade são indispensáveis
para calcular velocidade em relação à velocidade da luz. Um cálculo bem restrito e necessário, pois mesmo com o avanço de telescópios, era impossível ver o planeta postulado por Le Verrier. Não havia um planeta vulcano responsável pelo periélio anômalo de Mercúrio. Então, a realidade, se apresentando com sua brutalidade habitual, exigiu a adaptação e atualização de teorias fundamentais, de cálculos de movimento, da dinâmica. Uma nova física einsteiniana. Mas a relatividade especial é restrita a tudo que não envolve gravidade. A relatividade geral, por sua vez, pode ser considerada uma teoria geométrica da gravitação. A nossa melhor descrição da gravitação na física atual. As leis da mecânica clássica permitem um cálculo mais simples sobre movimento, arredondado. Um cálculo muito útil no dia a dia e que serviu bem por alguns séculos. Foi nossa melhor ferramenta para estudar dinâmica. Até hoje, em escolas, longe e perto, crianças aprendem física com as leis de Newton, calculam equações antigas para descrever movimentos simples e complexos, um pouco incorretamente. Como Le Verrier, procurando um planeta inexistente, mesmo com cálculos perfeitos. Se a confirmação da existência de Netuno foi uma grande conquista, o que dizer da inexistência de Vulcano? A mesma matemática, perturbada pela massa do Sol, que lembra, eu te contei outro dia, o Sol contém mais de 99% da massa total do sistema. Absurdo, impressionante, fantástico, fato. Depois de tantos anos considerando as aplicações da relatividade restrita, era preciso considerar como a relatividade poderia ser aplicada a sistemas mais complexos. Como entender campos que dobram, que curvam. Uma descrição unificada da gravidade como uma propriedade geométrica do espaço e do tempo, do espaço-tempo. Ainda hoje,
mais de 100 anos desde a publicação do artigo sobre relatividade. Vira volta e meia, temos novos experimentos que confirmam a teoria da relatividade geral. Pense numa boa teoria, simples, apoiada em dados de ampla aplicação. Uma das nossas melhores, com certeza. Mas sabemos que existe parte da realidade que ela não explica. Um local de falha, a singularidade do buraco negro. Um ponto no centro da massa gravitacional, onde a relatividade geral falha, onde os cálculos acusam um resultado absurdo, a singularidade. Não como uma impossibilidade metafísica, mas como uma falha descritiva da nossa matemática. Isso sem falar em gatos em caixas, em teorias quânticas. História para outro dia. Até agora, a relatividade geral e a mecânica quântica não foram amalgamadas com sucesso. Existe algo ainda a ser descoberto, a ser raciocinado. Alguma teoria mais completa e capaz, alguma interpretação válida e consistente da gravitação quântica. Quem sabe, uma teoria melhor e mais simples, sendo ruminada por alguma grande mente em desenvolvimento ainda. Aprendendo relatividade de Galileu, de Newton, de Einstein, de tantos e tantas outros. E principalmente da realidade que nos cerca. Olhar o mundo e descrevê-lo. Durma bem.